Para de falar sobre um parceiro de Augusto Melo, presidente do Corinthians, que não se cansa de causar problemas no timão. Desde o início da gestão do Augusto, em janeiro, uma pessoa que aparece com frequência ao lado do presidente é Caio do Vale. Ninguém até hoje conseguiu confirmar qual é o cargo que ele tem. Ele não está ligado ao departamento de futebol. A verdade é que ele é um grande assessor do presidente. Ele é um intermediário frustrado. Tentou ser empresário de futebol, mas todas as negociações muito pequenas. Se aproximou do Augusto nos tempos em que o Augusto trabalhava nas categorias de base do Corinthians e desde então criou uma relação que lhe permitiu ser o braço direito, ser o homem da confiança do presidente corintiano. O problema é que na gestão do Augusto dá para dizer que o Caio do Vale tem uma participação bastante ruim. Entre outras coisas, porque quando o Corinthians teve propostas para vender o Wesley, o Caio convenceu o Augusto de que não valia a pena negociá-lo por menos de 30 milhões de euros. Caio assegurou que viria uma oferta da Alemanha com tais cifras. É óbvio que essa proposta nunca apareceu nem nada perto disso. O Corinthians perdeu um longo mês até negociar na semana passada o Wesley com o Al Nassr, operação de 20 milhões de dólares. Muito menos do que os 30 milhões de euros prometidos. O Corinthians perdeu mais ou menos um mês nessa demora à espera de propostas que não vieram. Segundo o ato falho do Caio do Vale, aconteceu nos últimos dias. Na sexta-feira da semana passada, o Red Bull Bragantino apresentou uma proposta de 1 milhão de euros por 90% dos direitos econômicos do atacante Arthur Souza, aquele mesmo que um mês atrás entrou na justiça requerendo a rescisão do contrato. Se o Corinthians tivesse aceitado essa condição, Arthur Souza tiraria essa ação na justiça e se tornaria jogador do Red Bull Bragantino, garantindo 1 milhão de euros ao timão. Cerca de 6 milhões e 100 mil reais para os cofres vazios do Corinthians, certamente dinheiro importante. Mas o Caio do Vale tanto falou para o Augusto que o Augusto decidiu declinar dessa proposta do Red Bull Bragantino. Nessa terça-feira, a péssima notícia, a Justiça liberou o Arthur Souza do seu contrato com o Corinthians depois de recusar as 3 primeiras pedidas em instâncias menores. Decisão definitiva, embora o Corinthians possa recorrer, garante ao Arthur Souza o direito de jogar onde bem quiser. Ele não tem mais vínculo com o Corinthians, tudo por causa do atraso no pagamento de fundo de garantia. Dessa maneira, o Corinthians deixa de ter direito a esse 1 milhão de euros do Red Bull Bragantino. Gostaria muito que o Caio do Vale se pronunciasse a respeito de um prejuízo desse tamanho, 6 milhões e 100 mil reais. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só para acrescentar, tenho um contato para vocês desde ontem que o processo de impeachment do presidente Augusto Melo tem ganhado força. Um protocolo com mais de 90 assinaturas foi apresentado ontem ao presidente do Conselho Deliberativo e a tendência é que em 40 dias exista essa primeira reunião no Conselho. Se aprovado o impeachment, ele vai ser submetido à aprovação também dos sócios e existe a chance real de o Augusto cair. Quero falar agora sobre um outro movimento ligado ao Corinthians, mais especificamente em relação a reforços. O Timão insiste na contratação de Arthur Cabral, centroavante do Benfica, comprado na temporada passada pelo clube português por 20 milhões de euros. Mesmo o Corinthians atrasando pagamentos para Arthur Souza, Mosquito, Ranieri no caso do Cuiabá, o Matias Rojas, entre várias outras pendências. A última proposta feita pelo Timão, 500 mil euros de empréstimo, uma opção de compra de 15 milhões de euros. O Benfica disse não a essa oferta. Para que o negócio saia, o Corinthians vai ter de continuar bancando os 500 mil euros de empréstimo com opção de compra de 20 milhões de euros. E essa opção de compra ela se transforma em obrigação caso algumas metas sejam batidas pelo centroavante enquanto atleta do Corinthians. A pergunta que eu quero deixar para você é: alguém que corre o risco de sofrer o impeachment pode se acertar ou fechar um negócio de mais de 120 milhões de reais por um centroavante de qualidade duvidosa? O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só para acrescentar em relação ao Timão, Héctor Hernández, centroavante espanhol de 28 anos de idade, foi apresentado pelo Corinthians nessa terça-feira, jogador que estava livre no mercado depois de boa passagem pelo Chaves, o péssimo time português que foi rebaixado como lanterna na última edição do campeonato. Já está no bid o boletim informativo diário, ou seja, terá condição de estrear, caso assim queira o Ramon Dias, no confronto contra o Juventude Copa do Brasil no meio de semana. 18 reforços corintianos na atual temporada, 172 milhões com compras de atletas. Ainda assim o time segue horroroso.